Oi, gente, que bom estar aqui de novo. Eu sou Emer Conatos. Eu sou Raul Nunes e começa agora o Preto Positivo, um original Spotify e que faz parte do programa Sound Up Spotify Brasil 2020-21. A gente tá aqui com o coração apertado, né? Porque hoje é o nosso último episódio dessa primeira temporada, mas também muito feliz, muito realizados, né? Por todo esse caminho que a gente percorreu. A gente só tem a agradecer pelo carinho e o apoio de vocês que nos acompanharam até aqui e até mesmo antes da gente ter o nosso lançamento em junho. A gente só tem mesmo que agradecer e deixar aqui o nosso muito obrigado de coração. Em pensar, né, que isso quase não aconteceu, né? Porque eu recebi a inscrição do Sound Up, o edital, eu recebi no último dia. E até então eu nem sabia que o Sound Up já acontecia, né, em várias partes do mundo. Também não sabia, né, sobre o que eu queria falar, desenvolver um projeto assim no último dia. Então eu quase não inscrevi. Só que aí eu lembrei, Raul, que a gente fez a Live Mais no Instagram, pelo Instagram da House of Becher, uma house de Vogue. Que foi, inclusive, quando a gente se conheceu. E aí, nesse dia que a gente ia fazer a live, a gente montou um esquema, né, do que a gente ia falar, né? A gente ia falar em relação a HIV, mas a gente ia trazer temas, né, pra além da… Só te interrompendo, um esquema não, um roteiro que a senhora fez muito bem. Na verdade a gente fez em conjunto, mas enfim, você veio sendo roteirista do Preto Positivo desde o início. Prossiga. Então a gente fez esse roteiro da live em que a gente queria, né, falar sobre HIV, mas não queria trazer só o âmbito clínico, né, de tratamento, cuidado e prevenção. Então a gente queria também falar dos aspectos sociais, né? Queria falar de amigos, queria falar de família, queria falar de relacionamentos, de amores, desamores, sexo, trabalho, etc, né? Então foi quando eu lembrei que a gente tinha esse esqueleto, desenvolvi um pouquinho ali mais, né? Edital, a gente tem que colocar essas coisas, né? Justificativa, introdução, etc. E aí foi na verdade, enfim, mandei ali, mas né, até esqueci que tinha mandado. E foi uma surpresa quando veio o resultado. E acredito que pra você também, né? Porque eu também não tinha te contado. Uma surpresa, na verdade, assim, porque eu tava há um tempo já sem falar sobre o HIV, por conta de algumas questões pessoais mesmo. E aí, quando me chamaram pra poder fazer a live, eu obviamente aceitei o convite, que partiu da Dana, inclusive, da Dana Lisboa. E aí fizemos essa live, e aí quando ela me convidou, eu tava em Minas, que era bem no início da pandemia, lá em 2020. E aí eu tava morando em São Paulo, mas retornei pra Minas por conta da pandemia. E aí, mais do que depressa, a gente se organizou. Eu voltei pra São Paulo, passei alguns dias aqui, depois retornei de vez até hoje, né? E nesses 2 anos de projeto, a gente vem trabalhando dia após dia pra criar o Preto Positivo. E eu acho que a gente não tinha dimensão do quanto ele ia impactar a sociedade. Eu acho que ainda a gente não tem muita essa noção. Mas é isso. E eu nunca imaginei, assim, que um dia eu faria um podcast. Que você estaria na Paulista, igual você esteve na parada. Eu nunca imaginei que a gente estaria ali em vários banners, ali em metrô, Paulista, etc. Então é muito, muito bonito, muito gratificante ver isso, né? Ver onde chegou. Porque anos atrás eu já queria trabalhar, né, com comunicação, estava pensando em ser youtuber, só que não tinha um local adequado, não tinha um cenário, morava numa casa com, com as paredes horríveis, uma casa assim, um lugar que estava sempre fazendo muito barulho, cachorro, criança, não tinha nem silêncio, nenhum lugar tranquilo para gravar. Não tinha uma câmera, um aparelho de celular decente para gravar também. E tudo isso, né, foi, né, me desmotivando. Então eu acabei, né, deixando pra trás esse papo de ser youtuber. Mas quando veio, então, essa possibilidade, né, de fazer um podcast, achei muito interessante, né? Porque é uma linguagem, né, diferente, que traz um pouco a retomada, né, da rádio. E que na época eu pesquisei, né, sobre podcasts ali que falava sobre HIV. Não tinha nenhum especificamente falando sobre o tema, tinha um episódio ou outro, mas nenhum podcast que fosse voltado para totalmente voltado, né, para temática. E muito menos, né, feito por pessoas negras, muito menos feito para pessoas negras.
Então foi daí que veio a ideia, a sacada de: "Ok, vamos fazer um podcast então falando sobre HIV e AIDS na população preta". O que me motiva a participar do Preto Positivo, né, de contar a minha história, de passar essa visão sobre o mundo e de trazer pessoas para poder contar a história delas, a narrativa delas em relação ao HIV e essa questão racial, é por ser o primeiro, assim. Acho que a gente acaba se tornando um pioneiro dentro de uma plataforma em levando essa discussão. Tem outras pessoas que participaram, inclusive, da nossa temporada, que falam sobre HIV dentro das suas narrativas, que são ativistas importantíssimos para nossa comunidade. Mas eu acho que trazer isso pra dentro do podcast, dentro dessa bolha, né, dessa podosfera, é super interessante. E a gente percebeu que nos últimos meses, né, através dos episódios, a gente gerou um impacto muito maior dentro da sociedade, assim, através da comunicação. E eu, de fato, nunca, por mais que já tenha participado de algumas outras entrevistas, já apareci no YouTube de alguma forma, enfim, e dentro da plataforma também, né, através do podcast. Eu nunca gostei desse lugar de destaque, assim, eu acho que tanto que no processo dos primeiros episódios eu passei por algumas crises de ansiedade. E até mesmo antes de lançar o podcast eu já tinha algumas crises por conta dessa exposição macro, assim. Eu acho que tudo ficou tranquilo quando eu fui pra Paulista e vi a minha cara lá. Eu falei, tá bom, eu preciso aceitar e levar isso. Que agora as coisas estão acontecendo. Mas é gratificante porque foram 2 anos de trabalho intenso, assim. A gente elaborou tudo com muito carinho, com muito cuidado, selecionou as pessoas que eu vejo hoje que são pessoas ideais, e são pessoas importantes para essa discussão. Acho que Priscila, Ézio, Felipe, Alberto, o Rico mesmo que esteve aqui com a gente e todos os outros, nossas mães, assim, são coisas que a gente precisava ter, que foram pensadas, na verdade, com muita calma. Então, acho que quando eu penso nessa motivação, é isso, é de fazer a diferença e entender também o nosso lugar de responsabilidade social. A base, principal base do Preto Positivo é a responsabilidade social, sempre foi. Às vezes eu me pego ainda, né, preocupado, assim, com tanta visibilidade, com a repercussão, né. Eu fico pensando: "Poxa, mas não seria sido mais confortável talvez eu só ter ficado na minha, não ter aberto o diagnóstico, não ter falado pra ninguém", porque era uma possibilidade, né. Ou poderia falar também como eu já estava fazendo, né, participando de rodas de conversa, de debate, mas como você disse, né, a gente conseguiu alcançar o macro, né. Só que na verdade quando a gente estava pensando em visibilidade, em alcançar o macro, eu nem estava pensando por essa ótica de: "Ai, as pessoas vão me ver, as pessoas vão me conhecer, vão saber que eu vivo com HIV". Eu estava pensando tipo: "Não, que bom, né, porque se for para o macro, né, as informações vão chegar na maior parte da população, né, as informações elas vão encontrar, né, um outro canal de comunicação, né, as pessoas vão ouvir, isso vai passar de boca a boca, e enfim, as pessoas vão ficar sabendo, vão se informar a respeito". Eu não tinha pensado ainda sobre mim, Eu né. acho que por mais que tenham as nossas narrativas, nunca foi sobre a gente. Nunca foi sobre Raul e Emer. É sobre a discussão, o que a gente sabe, o que ela precisa tomar, assim. A gente queria que a discussão tomasse um espaço macro, assim, que as pessoas olhassem pra pauta e falassem: realmente, são 40 anos de HIV e AIDS, e a gente precisa discutir isso de uma forma mais incisiva, principalmente dentro da comunidade negra, assim. Então, tipo, o que a gente vem fazendo é isso, e a nossa intenção, tanto que eu não, assim, por mais que a gente se vê na Paulista, né, nos sites de comunicação, de jornal, de rede social e tal, não é sobre a gente. A gente não é, eu tenho pra mim que eu não sou famoso. Que tipo, eu vou, parafraseando o Luciano, eu vou conseguir sentar no McDonald's e vou conseguir comer meu hambúrguer tranquilo, sabe? Sem ser incomodado. Mas é isso, Eu assim. espero que sim. É, o que acontece, né, é que alguém, né, precisava tomar a frente, né, fazer isso. Então as nossas caras acabaram ficando marcadas, né, por causa disso, né, pela capa, enfim, e tudo mais. Só que a questão vai para além disso, né, eu hoje eu me preocupo, né, enfim, entendo que as pessoas saberem que eu vivo com HIV pode ser algo tão bom quanto algo ruim, sabe. Não sei o que pode acontecer comigo a partir do momento em que alguém que eu não conheço sabe quem eu sou. O que essa pessoa pode fazer com isso, o que essa pessoa pode fazer contra mim, não sei. Então são preocupações que hoje, eu tenho e que eu nem pensava antes.
Mas assim, o entender também que essa informação, ela tá chegando numa pessoa que possivelmente acabou de ser diagnosticada, não tem informações, não tem ninguém para conversar e ela tem acesso a esse material, a esse conteúdo, e ela vai buscar o tratamento e seguir, fazer tudo direitinho da melhor forma possível. Isso é algo que é para onde eu prefiro olhar, né. A gente sempre tem as perspectivas. No podcast a gente fala muito, né, sobre perspectivas aqui, e é para esse lugar que eu prefiro olhar, saca. De que tá chegando nas pessoas que precisam ouvir isso. E nesse processo, né, acho que o que mais mudou, assim, particularmente, né, além do crescimento pessoal, né, conheci, enfim, pessoas maravilhosa, sabe. Tive treinamento, conheci vários profissionais, assim, de roteiro, sabe, de produção, enfim, de todo o processo, né, da criação de um podcast. Pessoas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, né. Então isso me trouxe também um crescimento profissional e artístico enorme, gigante, assim, eu não consigo mensurar, né. E mais do que isso, a valorização do meu trabalho, né. Eu sempre tive muitas ideias, tive muitos trabalhos, né, eu acho que eu já tive umas 20 profissões, já fui panfleteiro, já fui ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, barman, já fui garçom, enfim, professor hoje, né, ator, várias coisas. E eu nunca me senti de fato valorizado, saca. Mas aí perceber que o time do SoundUp, o time do Spotify, estava apostando, né, na nossa ideia, no nosso projeto, investindo no nosso projeto, foi algo que fez, né, eu me olhar de uma outra forma, me perceber, me entender de uma outra forma, né, valorizar mais também o meu potencial. Algo que nunca aconteceu antes, né, isso era uma coisa que acontecia só de dentro mesmo, eu me reconhecendo, eu me valorizando, mas não era uma coisa que vinha de fora, saca. Nunca me senti valorizado pelo meu trabalho, assim, de fora. E isso é algo que tem acontecido e que tem sido muito gostoso. Continuem valorizando o meu trabalho, por favor, Spotify. Eu acho que eu consumo podcast há um tempo já, antes mesmo do Preto Positivo. Acho que principalmente no início da pandemia ali foi uma das coisas que eu procurei entender melhor e a consumir mais. Mas eu nunca, até pela descrição de centavos que vocês acompanharam durante a temporada inteira, eu nunca imaginei, assim, estar aqui. E aí acho que quando o Spotify compra a nossa ideia e eu entendo a responsabilidade que a gente tem em cima desse assunto, e até pela experiência, assim, de realizar um trabalho que não tá dentro da minha zona de conforto, eu gosto de ser desafiado e gosto de me entregar esse tipo de coisa. Eu vejo que a proporção que isso tomou na minha vida dentro de uma perspectiva pessoal, assim, de uma visão minha, o quanto eu cresci enquanto pessoa, pelas histórias que eu escutei ao longo desses meses, o que eu consegui entender. Acho que também pelo fato de estar morando em São Paulo, me dedicando a isso, eu consegui viver experiências que eu jamais imaginei que eu fosse viver. Conheci pessoas também que eu jamais imaginei que eu iria conhecer, inclusive o Emer é uma delas, porque eu não conhecia ele antes da realização do projeto. Então, e também pelo lado profissional, assim, eu acho que eu consegui me desafiar um pouco mais. Acho que eu estava no processo de gravação, no processo de edição e tal. Eu não trabalho só com Preto Positivo, eu trabalho com o Rico da Laçã também. Então eu começo a viajar, começa a ter mais trabalho, o Rico começa a entrar em uma evidência maior. Então tinha dia que eu tinha que me desdobrar em 30 mil coisas, assim. Turnê, né. Sim, o processo criativo de cabeça, assim, sabe? Tipo, chegou um dia que eu tava tendo uma exaustão mental que eu falava, cara, eu não consigo pensar em Rico, eu não consigo pensar em Preto Positivo. Eu só quero desligar qualquer coisa e, sei lá, tomar minha Ah, cerveja. entendi então, porque você não me atendeu naquele dia, agora eu entendi. Liguei 17 Sim. vezes. Porque, gente, sério, tinha dia que minha cabeça ficava bugada, assim. E aí acho que eu amo o processo criativo, eu acho que eu gosto da questão da produção também, eu gosto de tudo isso. Eu acho que me desafiar foi uma coisa gostosa. Eu nunca cheguei a esse limite, assim, sabe? E eu gostei de ter feito isso porque eu acho que expandiu a minha mente de uma forma muito grande, assim. Eu consegui entender os meus limites também. Então acho que, profissionalmente falando, foi uma das coisas
mais fodas que eu já fiz, assim. Acho que trabalhar com um artista que eu amo, que é o Rico, e trabalhar em cima de um projeto que eu debrucei desde o início com o Emer até o final, editando, criando, pensando, e pensando em estratégia de marketing, pensando em tudo isso, foi uma das coisas mais fodas que eu já fiz, assim. Trabalhando, até porque eu venho de um contexto onde eu trabalhava em loja de shopping, então, tipo, eu venho assumindo essa função artística, esse lado artístico desde 2018, quando eu me propus mudar pro Rio de Janeiro, na verdade, primeiro, depois pra São Paulo, e que eu fui me desafiando. Então, acho que eu cheguei hoje num nível que as coisas vêm, e eu entendo, eu aceito, e eu me disponho a fazer e realizo. Então, tipo, acho que é isso. E foi um trabalho também, né, de primeira viagem, né? Porque a gente nunca tinha feito isso. Então fica aquele lance de oh meu Deus, como faz isso? Mas ao mesmo tempo, né? Então, a gente cometeu vários erros aqui. E aí você fala, cara, que bosta. Mas acho que vem muito disso também, de se permitir errar. Sim, Ninguém nasce é sabendo. um processo, é um aprendizado, a gente vai errar. Então, enfim, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Vai acontecer, né? O que a gente precisa saber é se responsabilizar por esses erros e encontrar soluções, aprender com esses erros, né? Desculpa, Léo. Gente, só pra contextualizar, só ver se pode dizer aqui, amigo, antes de você continuar. É porque a gente teve várias questões, como eu disse, eu principalmente trabalhando, saindo em turnê e tal, viajando. E aí, uma das coisas que eu errei aqui, eu vou aproveitar o momento pra pedir desculpas ao Léo, que é o Léo Brás, que faz o nosso personagem HIV. Na ficha técnica eu esqueci de mencionar ele. E Oh. aí, a gente só foi, na verdade eu fui me dar conta e os meninos me alertaram sobre isso depois que saiu o primeiro episódio. Que eu falei, cara, eu esqueci. E aí eu me senti muito culpado, assim. Mas não foi proposital, foi uma coisa que aconteceu porque eu tive rápido no estúdio de gravação pra poder fazer a ficha técnica, que foi fora do nosso, né, da nossa gravação típica. E não tinha roteiro. Então eu fui falando o nome das pessoas e aí fiz e tal. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu esqueci do Léo. Mas ele foi essa pessoa que deu vida ao personagem HIV, que inclusive tá sendo muito elogiado, que foi muito bem aceito. Então, assim, tipo, é isso. Só que aproveitar o momento pra pedir desculpas pra ele. Foi um processo de aprender muitas coisas, né? Foram 2 anos, tiveram várias fases, né? Foram mais de 1000 projetos inscritos. Aí depois foram 30 projetos, né, selecionados para entrevista. Depois foram 20 realmente selecionados. Depois ficaram 10. Depois 5, enfim. E foi muita coisa, né, pra digerir. Cada um também vivendo a tua vida, seus trabalhos, né, conciliando tudo. E aí também entra a responsabilidade, né, de ter um time que confia em você, uma empresa, né, que confia em você. E aí vários profissionais, né, à sua disposição para te ajudar, para te ensinar. Enfim, você tem que dar conta ali também, né, de não decepcionar as pessoas, né? Porque eu, eu, por exemplo, inclusive achei que a gente não seria selecionado, assim, por arrogância minha. Eu achei que seria… Na verdade, não acho que foi arrogância, mas em algum momento eu acreditei que seria visto dessa forma. É porque o resultado do processo ia sair, estava previsto para sair num dia. E saiu 2 dias depois. Então, quando chegou o dia, eu já comecei a, né, me perguntar o porquê não teria passado. E aí eu lembro que na entrevista, um dos orientadores me perguntou: o que você acha que falta, o que você acha que você precisa para fazer o podcast? E aí eu disse com muita segurança: não falta nada. E faltava tudo. Mal sabia ele que E faltava tudo. faltava tudo. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca tinha feito, eu não sabia de nada. E óbvio, né, que todo mundo sabia disso. Eles sabiam disso, né, a galera do time do Sound Up. Só que eu dei essa resposta, né, porque eu sou assim na minha vida, saca? Se eu não sei fazer, eu vou aprender fazendo, sabe? Acho que todos esses trabalhos que eu mencionei que eu já tive, tipo, eu não tive um treinamento pra ser barman, eu não tive um treinamento pra ser garçom, eu não tive um treinamento pra ser ajudante de pedreiro, eu não tive um treinamento pra ser auxiliar administrativo. Eu fui lá e fiz. Então a gente cai nesses É lugares. professor de arte também? Ô, louco. Não, pra ser professor eu tive, né, que fazer estágio, tive que estudar. Brincadeira, Isso eu gente. estudei, gente, tá? Ela tem diploma. Ela é graduada. E muita coisa mudou também, né, durante o processo, né? Por exemplo, o nome do podcast, né? Quando eu inscrevi a gente, o nosso nome era Mais Que Preto. Só que assim, e depois eu fiquei me perguntando,
como assim mais que preto, né? Porque cai nessa interpretação de que talvez só ser preto não seja suficiente, né? Você precisa ser algo além de preto, né? E eu fiquei, não, isso não vai pegar legal, saca? Até chegar no preto positivo, né? Que aí a gente traz tanto a ressignificação, tanto do preto, que às vezes cai nesse lugar de ser visto como ruim, né? A negritude, quanto o resultado, né, do HIV, né? Que é positivo o resultado, mas que também é visto de uma forma muito negativa, né? E não que seja lindo, não tô falando isso, que ter HIV é bom, é legal, né? Mas a gente não precisa Sem também, romantizar. não precisa dramatizar também. Então aí virou preto positivo. E aí no início, na verdade, quando eu vim pra São Paulo, a Emer já falou, vamos fazer, eu já vinha assim, pensando em um milhão de coisas. E aí sentamos, criamos uma identidade visual, que no início era azul e laranja, que são cores complementares, e aí ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando até o resultado que saiu, que foi essa capa maravilhosa. Modéstia à parte eu desenvolvi também. E a gente escolheu laranja e azul, né? Justamente porque a gente queria, né, que o laranja trouxesse essa coisa, né, da energia, né, da atividade e tudo mais. E que o azul fosse esse complemento que trouxesse também a seriedade, né, a confiança, né? E aí, logo depois disso, a gente começou a pensar na trilha. E aí, nos primeiros testes, assim, nos primeiros pilotos que a gente fez e tal, tem uma pegada mais eletrônica, uma coisa mais misturando Vogue e tal. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo. E aí, eu convidei o Jim, que trabalhou nessa trilha, e trouxe uma pegada mais afro-urbana, assim. A gente se inspirou muito em alguns programas que a gente assiste, que é Todo Mundo Odeia o Chris, O Maluco no Pedaço. A gente se inspirou em GTA também. E, e chegou no resultado, que é essa trilha hoje, que eu particularmente eu amo. E o HIV também, né? O personagem HIV, ele não estava previsto na ideia inicial. E de repente, né, surgiu essa necessidade de trazer algo talvez um pouco mais lúdico, né? E também trazer essa separação, né? Porque às vezes, quando a gente vive com HIV, a gente é visto como o próprio vírus, né? As pessoas não sabem, enfim, diferenciar, né? Tem medo do HIV, tem medo de pegar HIV, e aí tem medo de tocar em você, tem medo de chegar perto, tem medo de usar os mesmos talheres, o mesmo copo. Então, essa ideia de trazer esse personagem foi justamente isso. Não, peraí, eu, Emer, sou uma pessoa, o Raul é outra pessoa, e o HIV é um vírus, sabe? Ele não é um personagem, é um vírus. Ele não é o Raul, ele não é o Emer, ele tá ali, ele tá à parte. E também para humanizar, né, a questão, né? Trazer o HIV como uma possibilidade ali de personagem, uma possibilidade de ser humano, para para trazer esse lugar de que a gente não precisa ter medo do HIV, né? Vamos, senta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre HIV, que é até melhor para você, né? Quanto mais você souber sobre o vírus, melhor. Mais informações você vai ter, tanto para se prevenir ou tanto para se cuidar, caso você pegue um diagnóstico aí positivo. E pensando nisso tudo, como eu já disse anteriormente, o Preto Positivo ele sempre teve como base a nossa responsabilidade social. E eu acho que a gente conseguiu. Acho que a nossa ficha, na verdade, caiu só depois que o material foi lançado no Spotify em junho. Que aí a gente teve algumas abordagens, principalmente da mídia, assim. A gente foi dar algumas entrevistas para alguns canais de comunicação, como a BBC, quem mais? Correio Correio Brasiliense. Brasiliense. Então, e foram perguntas que eram diferentes das que a gente estava acostumado a responder, né? Não era uma pergunta sobre a gente, era sobre a discussão que a gente levantava. E isso foi muito importante para entender o que é do projeto de fato, assim. Mesmo a gente sabendo, acreditando no projeto, acho que a gente precisou de oi, vocês estão fazendo isso, sabe? Isso é muito importante. E isso foi reconhecido, isso tá sendo reconhecido. E isso deixa a gente muito feliz, porque é sempre nesse espaço que a gente quis chegar, assim, de levantar essa discussão para nossa comunidade, reforçando todas essas discussões que a gente vem trazendo ao longo da primeira temporada de uma forma muito mais incisiva, onde as pessoas fiquem atentas a essas questões para serem discutidas com uma certa urgência, assim. Então, acho que isso ressoou muito. Agora, falando de um ponto de vista pessoal, eu sempre tive muito medo, assim, que fosse confundido as questões, sabe? Que as pessoas acreditassem que a gente estava falando da minha vida, da vida do Emer, sobre as nossas perspectivas só pessoais, assim. Não, a gente está levantando uma discussão social. Então, eu acho que isso ressoou de uma forma muito mais importante
pra mim, sabe? Entender que eu sou um porta-voz, só tô levando aquela mensagem, eu e o Emer, na verdade, e as outras pessoas que participaram dessa discussão. A gente não tá falando sobre a gente, é sobre uma discussão social que é de nível mundial, inclusive. E acabou abrindo outras portas pra gente também, né, que a gente participou de uma série chamada Deu Positivo, né, que tem 2 temporadas. A primeira temporada tá disponível na Globoplay, a segunda disponível pela MTV. A gente fez lives, palestras, vários trabalhos, né. E em todos esses trabalhos, a gente sempre teve muito acolhimento, né, a gente sempre foi muito bem recebido pelo público, né. Isso é o que me deixa mais feliz, saber que é uma temática tão urgente, tão necessária, que as pessoas estavam esperando por isso, né, era uma demanda, né. Então quando alguém fez: "Nossa, que bom que você fez". E que bom que foi a gente, né, dessa vez. Eu e o Emer, a gente não se conhecia até o processo de criação da live mesmo, que aconteceu em julho de 2020. E aí a gente, depois, né, o Emer fez a inscrição nossa no Sundap, a gente passou a primeira etapa e nesse processo inicial a gente começou a dividir funções, assim. Então o Emer ele ficou responsável pela parte de criação de roteiro e eu pela parte de execução. Acho que isso vem muito do que ele acreditava no que eu poderia ser capaz de realizar, como ele já falou isso pra mim algumas vezes. E eu acreditava muito no potencial dele em relação à criação, porque por mais que eu goste, na verdade, de trabalhar com criação, eu trabalho em um outro setor de criação, ele já sai muito melhor com as palavras do que eu. Então, tipo, a gente acreditou muito nisso e tanto que quando a gente assumiu o Preto Positivo de fato, dentro do Sound já na criação final, assim, de roteiro e de produção executiva, a gente manteve as nossas funções junto com as funções de apresentadores para poder dar conta e colocar de fato o que a gente queria que fosse o Preto Positivo e que foi muito bem aceito pela equipe do Sound assim. Acho que isso é importante ressaltar, porque nós somos os diretores criativos do projeto e, tipo, 98% de tudo isso foi elaborado e criado por mim e pelo Emer. E, gente, eu já tinha certeza, assim, de que eu não conseguiria fazer isso sozinho, né, porque é um projeto grande, né. E, enfim, eu sabia que eu ia precisar de toda uma equipe ali, e precisava também de alguém do meu lado, e nada melhor que alguém de 2 metros de altura do seu lado. Mas assim, eu tive certeza que era o Raul, porque o Raul é uma pessoa que faz acontecer, galera. Tipo, eu sabia que a gata ia fazer acontecer, assim. Eu sou a pessoa, sei lá, que gosta de escrever, que gosta de idealizar, que gosta de sonhar e etc. Mas às vezes você precisa de alguém que coloque a patinha embaixo do braço, bata na porta e fale: "Ei, eu tenho um projeto aqui", sabe? E o Raul é essa pessoa, assim. Até pra postar no meu Instagram, tipo, eu sou horrível pra postar no Instagram, sabe. Tô tentando fazer isso mais agora, tô me esforçando. Mas ainda assim, o Raul sempre fez isso melhor que eu. E eu sabia que a gente podia aí, né, dividir dessa forma, né. As inseguranças que a gente tem em relação ao projeto, acho que foi no processo, assim, das etapas, né? Será que a gente vai passar pra próxima etapa? E eu acho que quando a gente passava, era uma coisa tipo, ai, graças a Deus passamos, não sei o que e tal. E quando chegamos na final, assim, aconteceu. Aí quando chegou na etapa final, que a gente passou e tal, e a gente iniciou o projeto de fato, foi pro estúdio e tal, vem a outra insegurança. Que é tipo, o que que a gente vai fazer agora? Além de sentar e gravar e, sabe? Mas aí atrás da gente tem duas equipes. Tem a equipe do Sound Up e tem a equipe nossa de produção, que junto com a gente foi coordenada. Então, assim, as coisas começaram a fluir, assim. E aí, quando começa a fluir, vem várias inseguranças, né? Estranho isso. Porque como vai ser a recepção do público? Como as pessoas vão abraçar o nosso projeto? Como a gente vai discutir isso? E aí vem a mídia, e aí vem os projetos paralelos em relação a tudo isso. Vem a nossa vida em paralelo em relação a isso. E aí começa a criar nossa, graças a Deus tem terapia toda semana. E eu sou muito grato por estar fazendo isso ao lado do Emer, que é o meu parceiro desde o início, assim. Então, tipo, e já pensando em outras coisas pra poder realizar junto com o Preto Positivo, que é um projeto que a gente sabe e entende que é um projeto grandioso, assim, e que levanta uma discussão muito séria, sabe? E as pessoas que acompanham a gente nesse processo de gravação, de estúdio, de produção, de mídia, os nossos convidados são pessoas que apostam nisso também e acreditam na nossa ideia. Então, tipo, tá tudo bem. E essas inseguranças, elas aconteceram até também por uma questão mesmo de contexto, né, até histórico e social, porque a gente começou esse processo, né, no meio da pandemia.
Então, a gente já estava com várias inseguranças ali, né, em relação à própria pandemia, né, tipo, se vai trabalhar presencial, se não vai, se fica em casa, quanto A gente não sabia tempo. se ia tá vivo amanhã, gente. É, então, saber quanto tempo isso vai rolar, se enfim, se preocupações com família, com amigo, etcétera. Eu estava também num momento, assim, de equilibrar, sabe, de driblar um monte de dificuldades, né. Eu fui infectado, né, pelo coronavírus, e peguei da minha mãe, e fui no Dia das Mães, sabe, visitá-la. Passei meses, assim, sem sair de casa, tipo, com medo de ver a minha mãe e infectá-la. E aí, no Dia das Mães que eu fui vê-la, ela que passou o Covid pra mim, assim. Só que eu fiquei sem olfato, fiquei sem paladar, só que minha mãe ficou muito mal. Tinha dias que eu ligava pra minha mãe, ela estava sem voz. Então isso mexeu muito, assim, com o meu psicológico, com o meu emocional, essa preocupação com ela, né. E além disso, eu estava em 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eu tinha acabado de começar a aprender a dar aula presencial, né, de aprender a ser professor na prática mesmo ali, e de repente tinha que aprender a dar aula online, sabe, algo que eu nunca fiz na minha vida, um monte de plataformas, de repente, para aprender a mexer. O término de um relacionamento que foi muito conturbado. Então foram Na fase muitas. final do Sonap. Então na fase final, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, às vezes eu só queria, tipo, ah! Gritar mesmo. Só que o Sound Up foi muito atencioso, assim, em relação a tudo isso, né. A gente sempre teve todo o apoio, não só de profissionais para ensinar a gente, para ajudar, mas também até de equipamentos, até mimos, sabe, até aula de meditação, de yoga. Ai, foi uma delícia. Uma das coisas que me assustou nesse momento de pandemia também foi o fato de sair do meu lugar seguro, assim, da minha casa, da casa dos meus pais, onde eu estava seguro. Eu já morava em São Paulo antes, e aí eu voltei para Minas em março, no início da pandemia. Voltei porque eu estava com muito medo de morrer aqui em São Paulo sozinho. E voltei porque eu estava com muito medo de perder os meus pais e não estar por lá, enfim. Acho que esse início de pandemia foi muito assustador, assim, porque os casos foram aumentando muito rápido, eu falo casos de morte mesmo. E aí tá longe da sua família, longe dos seus amigos, longe, sabe? Eu falava, não, eu preciso voltar. E me organizei e voltei. E aí quando eu entendi que tava tudo bem e tal, depois de um surto ou outro por conta da pandemia que eu tive lá em Minas, eh, veio o convite. E aí eu falei, bom, vou ver como tá as coisas. E aí vim pra São Paulo de novo, numa outra perspectiva. Porque quando eu vinha a primeira vez que eu vinha numa outra perspectiva, eu venho numa outra perspectiva dessa vez, que é a, né, em função do preto positivo, na verdade, que era no processo de criação. E eu acho que isso me fez, olhar para São Paulo de uma outra forma, sabe. Eu consegui viver muito mais em relação a às minhas vontades mesmo, assim, tipo, de como eu queria viver dessa vez em São Paulo. Acho que foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu estava vindo pra cá, era o que eu queria de São Paulo dessa vez. E eu consegui viver muita coisa, além do projeto, assim, de realizar com novas pessoas, de ter trocas com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros lugares de São Paulo. E que foi muito importante para o processo de criação do Preto Positivo, assim, eu consegui estar muito mais aberto a ouvir das pessoas. E até mesmo em relação às dificuldades que eu enfrentei, assim, ao longo desses anos. Aqui em São Paulo, sozinho, acho que eu tenho que agradecer muito as pessoas que estiveram do meu lado nesse meio tempo. O Emer, inclusive, é uma delas que sempre esteve comigo ali, me apoiando. Que todas as vezes que eu falava, ai, bicho, eu não aguento mais, eu vou voltar pra casa. Ele falava, não, você vai ficar aqui sim. Você vai ficar quieto aqui. E a gente vai fazer isso. Porque uma das coisas que eu sinto muita falta, eu sou muito família. Então, tipo, sempre quando eu posso eu vou. Eu sempre, quando dá pra trazer minha mãe pra cá, pra ela poder ficar aqui alguns dias. Mas acho que uma das coisas que eu senti muita falta quando o projeto foi lançado é de não estar com a minha família, assim, tipo, de não conseguir celebrar isso com eles em algum momento. Por mais que eu recebi mensagem, ligação e tal, mas eu acho que não estar com eles dentro da relação de um projeto tão importante foi bem difícil. Mas esse processo de estar dentro da pandemia, realizando um projeto grande, à distância, longe de família, obviamente tendo os meus amigos aqui como o Emer, tem meu último relacionamento, que foi uma pessoa
que durante 9 meses esteve comigo e me deu o apoio necessário para poder também estar aqui, foi muito importante. Então eu acho que existem umas coisas que favoreceram para a criação do projeto, Não, sim. e hoje a gente tá Enfim, gravando em estúdio, né? A gente começou gravando em casa, com tudo fechado, dentro de caixa de papelão, sabe? E eu lembro que uma das nossas primeiras gravações, a primeira gravação, foi lá na sacada, nem sei como chama aquilo, era no sacada? térreo, no terraço da parte do prédio. No terraço, isso, era no terraço do prédio que você estava morando. E aí a gente foi expulso de lá pelo Pelo síndico. síndico. Foi muito humilhante, foi muito vergonhoso. Vê, ó, Um dia a gente vai sair no Spotify, sabia? você vai ver a minha fuça na Paulista. E viu. Eu acho que esses processos de aprendizado em relação à gravação, à produção, tudo foi algo que hoje a gente dá de letra, eu acho, assim. Tipo, no início, até mesmo das gravações e tal. Graças a Deus, o primeiro entrevistado foi o Eduardo, que foi uma. eu vou citar isso, porque ele foi a primeira pessoa que a gente gravou, assim. A gente chegou no estúdio e foi gravar direto com o Eduardo. E ele foi uma pessoa que parecia que ele já fazia podcast há milhões de anos, assim, tipo, porque ele era dono de um podcast e ele conseguiu trazer uma tranquilidade. Mas. Não, eu esqueci que ele era convidado e eu achei que ele ia me entrevistar, tipo. Porque ele tava muito tranquilo, foi muito bom. Ele tranquilizou a gente, o E o convidado. fato também do Marcel estar presente, né? O Isidoro estar presente com a gente foi um ponto positivo. O estúdio que a gente grava também é um estúdio que é super acolhedor, assim. Então, tipo, em todos os momentos que a gente veio pra cá, a gente se sentiu super confortável pra poder fazer o nosso trabalho. E uma das coisas que foi muito, acho que é gratificante até hoje, foram as pessoas que estiveram com a gente desde o início do projeto. Como o Léo, que faz a personagem HIV, ele sempre de alguma forma esteve com a gente desde o início. O Conceitinho, que é uma pessoa que desenvolveu as primeiras trilhas, que lá de Brasília eu mandava mensagem pra ele de manhã, de noite, e a hora que eu fosse falar, Conceitinho, preciso de tal coisa. Ele, com muita disponibilidade, com muita boa vontade, com muito carinho, criava trilhas pra gente, mandava. O Oscar Nunes, que criou a primeira identidade visual nossa, também foi a pessoa que abraçou a causa, ajudou a gente a desenvolver muita coisa, e que ajudou, inclusive, de uma forma muito pessoal, a expandir a minha mente pra dentro desse universo de design. Foi muito legal. Hoje, a gente, né, com a nossa equipe, tem o pessoal da Ampere, que deu toda a assistência que a gente precisou, o estúdio que a gente grava, que é o Bank Studio, a equipe do Sound-Up. Então, tipo, todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de produção foram muito importantes pro resultado desse projeto. Os convidados, né, além do Edu, que a gente comentou que já trouxe essa tranquilidade pra gente, assim, no primeiro dia de gravação. A gente teve também a Nábila, né, que é obstetriz e que ela fez toda uma pesquisa, se preparou, gente. Ela tava mais preparada que a gente. Muito Total. obrigado, Nábila, também. O Jameson, né, que é infectologista, médico e infectologista. A gente estava muito preocupado com esse episódio, que a gente não queria que caísse num lugar tão técnico, que ficasse difícil de entender. E ele trouxe o assunto, assim, com a maior naturalidade do mundo, saca? E aí teve também o Ezio, né, que a gente já tinha trabalhado com ele outras vezes, então foi mais tranquilo, ficou uma coisa meio quintal de casa, nosso amiguinho aqui de rolê, mas a gente trouxe também uma temática muito importante também sobre criar espaços, né, de acolhimentos e novas amizades. A Mica também, né, que a gente já trabalhou junto com ela também na série Deu Positivo. E a Mica trouxe também toda a narrativa, toda a história dela, que mesmo a conhecendo, eu não conhecia todo esse processo, né? A Priscila trouxe poema pra gente, foi muito poético, sabe? O final da entrevista com ela, eu adorei. O Rico, que aceitou de última hora, né? Foi até um imprevisto, mas foi um dos melhores imprevistos que a gente teve aqui no processo. O Rico falando aqui sobre masculinidades. E o Alberto Pereira Júnior, né, que também tava super sem espaço na agenda, super ocupado, sabe? Ele apresenta o Tracy Trend, que é um programa de cultura afro-urbana, enfim. E ele conseguiu um espacinho ali na agenda pra gente. Fiquei muito feliz, assim, com esses resultados. O advogado, né, o Igor também foi super de última hora, né? Sim. A Lili, que tava também no processo de viagem, que teve que ter um tempinho dela, porque ela tava no Rio Grande do Norte, aí teve uma passagem pro São Paulo, se disponibilizou a encontrar com a gente. As nossas mães. E as nossas mães, Foi uma terapia né? aqui. E minha mãe veio de Minas pra cá gravar com a gente. Foi bem legal esse processo todo de gravação, assim, de trazer essas pessoas
que eu reforço, que são vozes potentes para essa discussão, assim. Acho que cada um trouxe uma coisa muito pessoal. Quase que eu esqueço. Eu fiquei aqui em choque com o menino, gente. O Felipe Couto, que tem 38 anos, e eu jurava que a gata tinha 27. E eu fiquei o episódio inteiro de boca aberta olhando pra ele. Ela nem conseguiu falar nesse episódio. E que trouxe gente, uma discussão ótima, que foi super positiva, assim, que é sobre família, que é sobre espaço, que é sobre comunidade, que foi muito foda também. Então, acho que essas pessoas que passaram nessa mesa com a gente, né, do estúdio aqui, que gravaram, acho que cada uma tirou um tempinho do dia e acho que é super importante ficar atento a essas vozes. Não só as nossas, né, que passaram por aqui, mas existem outras pessoas por esse país inteiro que falam sobre HIV, que precisam desse espaço, dessa notoriedade, que precisam de reforçar mesmo o quanto elas são importantes. Bom, eu sou HIV e eu tenho uma notícia pra te dar. Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Preto Positivo. Eu queria agradecer por todo o carinho e dizer que eu tô muito feliz por vocês ouvirem o meu lado da história. Depois de passar por vários fatos históricos, curiosidades e a cronologia do meu desenvolvimento, agora eu queria falar pra vocês como eu estou hoje em dia. Quer dizer, como estão os estudos sobre mim. Desde quando eu surgi, muita coisa aconteceu. Porém, o Brasil ainda segue como um dos pioneiros a disponibilizar tratamentos gratuitos para que a minha infecção não se torne AIDS e uma pessoa vivendo com HIV tenha qualidade de vida. Mas, mesmo com muitos tratamentos disponíveis, os números de infectados ainda seguem altos, mesmo que controlados. Aqui no Brasil, só em 2020, 32 mil pessoas foram diagnosticadas e as pessoas mais atingidas são jovens negros entre 25 e 39 anos. Em 2020, o diagnóstico positivo era 58,3% para homens negros e 60% para mulheres negras. Depois de todos esses episódios, a gente sabe que os métodos de prevenção e tratamento avançaram muito. Por exemplo, como a gente já comentou, caso uma pessoa tenha uma relação de risco, ela pode tomar em até 72 horas após a exposição a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição, durante 28 dias. Com esses medicamentos, é possível evitar a minha transmissão. Além da PrEP, temos também a PrEP, que significa profilaxia pré-exposição. Esse medicamento é tomado diariamente e caso a pessoa tenha uma relação sexual de risco, ela não será infectada. Mas o uso deve começar 7 dias antes do sexo anal e 20 dias antes para o sexo vaginal. Esses remédios, tanto a PEP quanto a PrEP, estão disponíveis no SUS, mas não previnem outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, é recomendado combinar com outros métodos de prevenção. Se quando eu surgi, a única forma de tratamento era um coquetel com inúmeros remédios e efeitos colaterais, o que inclusive afastava muitas pessoas do tratamento, hoje em dia temos diversos tipos de medicações. E no Brasil, recentemente, foi aprovado pela Anvisa o Dovato, que é um comprimido só. Agora, depois de décadas, os cientistas sabem muito bem como eu ajo no sistema imunológico humano, podendo, assim, inovar no tratamento. Recentemente, tem sido desenvolvido um medicamento injetável, acabando com a necessidade de pílulas diárias. A sua aplicação é de 2 em 2 meses, dando um total de 6 injeções anuais. Muitas pessoas se perguntam pela minha cura, e ao pensar em cura, logo pensamos em vacina. Hoje em dia temos o Mosaico, que é uma organização internacional de estudo que vem testando vacinas experimentais para me prevenir. O Mosaico tem desenvolvido estudos da vacina na América Latina, na América do Norte e na Europa.
Um dos grandes desafios é a criação de uma vacina que consiga dar conta das inúmeras mutações que eu, o vírus, sofro. Mas o mosaico tem mostrado grandes avanços nesse sentido, com os estudos já na fase 3. De acordo com os cientistas, a vacina já passou por testes em primatas, com um resultado de 67% de proteção em relações sexuais de risco. Essa porcentagem é algo inédito, nunca antes alcançado. Ou seja, eu estou me despedindo daqui, e não sei não, viu? Eu tenho me sentido cada vez mais fraco, sabe? Eu já vivi muita coisa. Sendo bem honesto, eu acho que eu não vou durar muito não. Mas quem sabe, em breve eu estou de volta para tomar um café e fazer uma fofoca. Como o HIV disse, né, a gente já avançou muito cientificamente na tecnologia, né? A gente já tem aí prospecção da vacina, várias outras terapias, né, tratamentos com uma pílula só. Mas a gente espera também, né, que essa evolução ela seja também social, né? Porque não adianta a gente evoluir só na ciência, né, e deixar o social para trás. Porque o social é o que mais afeta a gente, na verdade, né? Não é o HIV hoje que traz mais risco para nossa vida, para nossa saúde, mas sim a questão social. Porque a gente está inserido em vários contextos. Como eu já falei aqui, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem amigos, né? A gente sai na rua, a gente faz rolê, né? Então a gente está lidando com sociedade o tempo inteiro. E acredito também que a gente precisa pensar numa cura para além da ciência, né? Óbvio que a gente tem que cobrar, né, das organizações, que a gente tem que cobrar do governo, que a gente tem que cobrar do Estado, que sejam feitos os investimentos, né, para essa cura, se é que ela já não existe, mas não vou entrar aqui nessa teoria da conspiração agora. Mas a gente precisa também, né, encontrar as nossas próprias formas, nossos próprios meios, né, de cura. Pensar na cura social mesmo, né? Pensar em o que a gente pode fazer para se sentir bem, o que a gente pode fazer para se sentir melhor. É terapia? É conversar com um amigo? Sabe? É tomar um banho de ervas? É fazer uma massagem? Enfim, vamos entender qual é a cura que a gente precisa, né? Mas para a gente entender qual é a cura que a gente precisa entender quais são também as nossas feridas, quais são os nossos machucados. A gente pensa hoje no avanço da medicina em relação à década de 80 e vê que a gente se aproxima da vacina, que a gente hoje tem um estudo mosaico que acontece em algumas cidades do país, que isso dá a entender que a gente está mais próximo, né, da cura de fato e de outras formas de prevenção, além da camisinha, além da PrEP, além da PEP. Então tudo isso é super importante a gente ressaltar e valorizar. Até porque a grande maioria, se não todos os tipos de tratamento em relação a isso são gratuitos no nosso país. Então, acho que o que vem mudando hoje, eu fico pensando, se eu tivesse que tomar 17 comprimidos por dia, o quanto isso seria agressivo ao meu corpo. E ainda sabendo que hoje, um dos medicamentos que eu tomo, inclusive, prejudica os meus ossos. Então, a gente pensar que também os medicamentos que foram desenvolvidos não foram pensados para corpos pretos também são coisas super importantes de serem reforçadas e estudadas e pensadas e discutidas, né? Não só no âmbito social, familiar, de amigos, mas de uma forma muito institucional. E pensar nos benefícios que isso traz também para o nosso corpo de uma forma positiva, assim como a Amy falou, buscar uma cura que vá além dessa questão física, sei lá, sabe? Através da terapia, massagem, banho de erva, banho de cachoeira, banho de mar, são coisas que são importantes a gente pensar para bem-estar e um autocuidado. E a gente sabe, né, que por enquanto os nossos episódios aqui, eles foram muito focados aqui no nosso eixo, né, geográfico, que é do Sudeste. Mas ainda assim, né, a gente tem um grande interesse em saber como é a vivência, né, da comunidade LGBTQIAP+, pessoas pretas positivas vivendo com HIV em todas as cidades, todos os estados. E a gente quer fazer um giro aí por esse país, a gente quer fazer um giro aí por esse Brasilzão. E eu acho que antes de fazer esse giro, eu quero convidar as pessoas que acompanharam a nossa primeira temporada a entrar em contato com a gente de alguma forma, seja pelo Instagram, sabe? Eu acho que é importante ter… Obviamente, a gente recebe mensagens de feedback falando sobre o quanto é legal, o quanto é bonito, o quanto é
positivo o nosso trabalho e também recebemos críticas. Mas acho que dessa comunicação, para poder entender como funciona melhor o tratamento em outros estados, em outras cidades, principalmente no interior, que existe uma dificuldade de ser uma pessoa positiva em outro lugar onde o acesso ao medicamento e informação sobre prevenção e tratamento são escassos. Então, é esse convite que a gente deixa em aberto, de ter essa comunicação aberta com a gente através das redes sociais. A gente sempre tá lá respondendo a DM de todo mundo, então é isso. Na verdade, não é nenhum convite que a gente deixa aberto, né? A gente se deixa aberto a convites. Então, Sim. chama a gente que a gente tá de mala pronta. A gente tá chegando já no finalzinho aqui, mesmo não querendo, né? Mas terminando. Gostaria só de reforçar que a população negra é a mais atingida pelo HIV no mundo, né? Hoje em dia, principalmente jovens negros, mulheres negras também, e também na terceira idade, né? Então, a gente conversa, né? A gente sabe que não precisa ser um papo pesado, a gente descontrai, a gente dá risada, mas a gente tá falando de coisa séria e a gente precisa, sim, pressionar todos os espaços para que pensem nos nossos corpos, para que pensem nas nossas vidas. E espero aí que com essa repercussão, né, a gente consiga atingir um máximo de pessoas. Então, se você tá ouvindo aí, compartilha com todo mundo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda no grupo do ensino médio, passa a informação também de boca a boca, porque a gente sabe que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular, Instagram, Spotify. E vamos nessa, gente. E foi uma jornada incrível trabalhar essa primeira temporada falando desse assunto que ainda por muito é tratado como tabu e cheio de estigmas. Acho que ao longo dessas semanas aí de episódios, acho que a nossa expectativa, a nossa esperança em relação à repercussão ela foi mais do que atingida, ela foi superada. E a gente ainda quer atingir muitas outras pessoas, né? Muitas outras vidas. A gente quer escutar muitas outras pessoas também. E é isso, a gente só tem a agradecer pelo apoio de vocês mais uma vez ao longo dessa primeira temporada. E acho que esse material, ele fica aí de presente para as futuras gerações. Eu acho que não só essa temporada, pode ser que venha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não sei, vamos ver. Depende do barulho que vocês fizerem para que isso aconteça, né? Sim. Então, é isso. Exatamente, é sobre barulho, gente. Então, enquanto a gente não volta com a segunda temporada, vamos deixar aqui algumas indicações, né? Algumas recomendações que são interessantes aí nas nossas pautas. Primeiramente, eu quero recomendar o livro Tudo Sobre o Amor, né? Como eu já falei aqui, ou vocês perceberam ou não, sou uma pessoa que adora falar sobre relacionamentos. E aí, recentemente, eu tenho descoberto que não apenas falar sobre relacionamentos, eu gosto de estudar também, de ler sobre relacionamentos. E esse livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, faz muitas reflexões a respeito de como se constrói o amor, né? E também traz a questão, né, da negritude, também traz questões de gênero. É bem interessante. Eu quero deixar 2 álbuns que, tanto no processo de aceitação, entendimento sobre o HIV e sobre o processo também de criar o Preto Positivo, foram 2 álbuns que enfim, me ajudaram muito nesse processo. Que o primeiro deles é o Lemonade, da Beyoncé, que foi lançado justo no ano quando eu recebi meu diagnóstico. Que ele traz uma narrativa sobre o luto de relacionamento dentro das perspectivas, né, de superação, de entendimento, de perdão, enfim, de tudo isso. E foi um álbum, acho que não só por se tratar de uma grande artista, mas é um dos álbuns que, enfim, tem muito sentido pra mim, enfim, muitos ensinamentos. E o DDGA, que foi um álbum também super importante por trazer uma narrativa de relacionamento, né, da visão de uma bicha preta, que é o Rico, e que toca em algumas feridas, assim, que a gente precisa curar e a gente precisa buscar esse alívio. Então acho que o DDGA é a minha deixa aí. Falando em álbuns, eu também quero recomendar um, que é o Quantas Vezes Você Já Foi Amado, do Baco Exu do Blues. Esse álbum tá lindo, gente. Eu escuto muito, muito, muito. Eu acho que é o álbum que eu mais escuto.
na minha retrospectiva de artistas ouvidos, mais escutados no Spotify, tenho certeza que estará esse álbum, porque traz muitas reflexões também sobre o amor para pessoas negras, né? É um álbum muito provocativo. Quantas vezes você já foi amado, né? Já é uma provocação. E tem músicas também, né? Onde entram outras questões, né? O Baco falando que falar de amor, às vezes parece algo tão errado, né, para pessoas pretas, pessoas que nunca se viram amáveis, pessoas que nunca se sentiram amadas, pessoas que nunca se sentiram desejadas. E é até difícil, né, construir uma autoestima. É até difícil se gostar, se querer, se perceber, se valorizar. Esse álbum traz muito isso, escutem. Um filme que eu quero deixar agora, que eu também acho super fofinho, assim, mas tem uma discussão muito profunda, é o Moonlight, que é ganhador do Oscar. E que ele aborda as masculinidades negras e a perspectiva de relacionamento entre homens negros gays, assim, né? Tipo, ai, um amorzinho, de verdade. Tipo assim, aquele filme que você pode ver no sábado, de noite, com boy e tal, a louca. E chorar, né? E terminar chorando. Quero recomendar também Madame Satã, que a gente comentou, a gente citou aqui a história da Madame Satã em algum dos episódios, não vou me lembrar exatamente qual agora. Mas é interpretado pelo Lázaro Ramos e esse filme fala muito sobre masculinidades negras, né? E inclusive eu fiz um paralelo comigo quando eu vi esse filme, eu me senti muito representado. Porque diferente do que vocês possam imaginar hoje, a minha infância, a minha adolescência foi muito violenta, assim, com muitas brigas na rua, muitas brigas na escola. E lá em casa tinha uma regra que era, tipo, você não pode apanhar na rua, senão você apanha em casa também. E várias vezes eu me vi nesse lugar de ter que provar a minha masculinidade. E aí tinha sempre alguém, né, querendo me chamar de bichinha, de viadinho. E aí eu ia pra cima e começava a mó treta. E chegava em casa arranhado, chegava em casa machucado, chegava em casa com roupa rasgada. Mas me lembra muito esse processo, esse filme da Madame Satã, né? Madame Satã brigando ali contra Deus e o mundo apenas para poder, né, existir. Um documentário que eu preciso deixar também é o Paris is Burning, que é um documentário que aborda o universo LGBTQIAP+, nos anos 80 e os bailes de Vogue. E se você ver RuPaul Drag Race, você vai identificar muitas falas que o próprio RuPaul usa, que é muito desse tempo, que é muito dessa comunidade lá dos anos 80. Então vale a pena muito assistir. E desse documentário também surgiu, né, a série Pose, né, que é inspirada em Paris is Burning. Que, como o Raul falou, traz, né, essas questões, né, de intersecções, né, tanto de classe, quanto de raça, quanto de gênero e sexualidade nos anos 80, né? Então traz muito também essa… É bom, né? Porque é uma série, então tem mais episódios, você consegue se debruçar mais, assim, na questão histórica, entender como foi toda essa luta, né, da comunidade LGBTQIA+ nos anos 80, para que a gente pudesse ter um movimento que a gente tem hoje. E tem um filme que a gente assistiu, é um filme brasileiro que a gente assistiu recentemente, que foi o Medida Provisória. E que foi um soco na boca do estômago, assim. Tipo, um filme muito foda. Eu acho que eu posso até comparar ele a nível Bacurau, assim. Que é um filme que aborda questões raciais do Brasil dentro de uma perspectiva centro-sul, talvez, assim, sabe? De uma forma muito incisiva. E que foi um filme muito foda. Protagonizado pela Thaís Araújo e dirigido pelo Lázaro Ramos. Que, enfim, eu só tenho elogios a fazer. Que é o meu casal favorito. E é muito bom, né, esse Medida Provisória, porque ele traz, assim, várias perspectivas sobre o racismo, né? O racismo de tantas formas que às vezes a gente nem imagina, né? Até quando aparece gente pra ajudar, pode piorar mais ainda a situação. Ele tá muito bonito, assim, os cenários, imagem, atuações, todo o enredo, toda a história. Os atores também, Seu Jorge. Ai, Deus. Nossa, Seu Jorge, gente. Eu amei. Se eu chegar aos 50 muito. daquele jeito, eu vou ficar muito feliz. Não, mas até a atuação também, tipo… Não, o Seu Jorge, ele traz… Um spoiler. O Seu Jorge, ele é o personagem que traz a comédia pra trama, assim, sabe? No meio do drama todo, ele é a pessoa que faz você tirar um riso, assim, muito fácil. E, tipo, muito gostoso. E leve, assim, sabe? Tipo, sendo…
aquela pessoa irônica com provocações. Ele é tipo gênio, sabe? Gênio demais. Traz aquela quebra, né? Aquele alívio, aquele respiro, ufa, sabe? Não vai ser essa coisa pesada o tempo inteiro. Mas é isso, gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente já vai assim com uma dorzinha no coração, com esse gostinho de nostalgia. Mas isso não é um adeus, é um até logo. A gente vai se encontrar em breve aí por algum momento. Seja aqui na plataforma, seja em algum outro lugar, seja na rua. Porque eu acho que até lá vocês já vão reconhecer a gente em algum momento. Mas é isso, obrigado, gente. Enquanto isso, a gente continua matando a saudade pelo Instagram. Segue lá a gente, @pretopositivo. E fica por dentro aí dos nossos próximos passos. E não só, né, acompanhar nossos próximos passos, né? Vem com a gente. E aproveita pra seguir a gente nas redes sociais pessoais também. @emerconatos e @Raul Nunes. Vocês vão ver lá as marcações, mas sigam a gente também. E o Preto Positivo é um original Spotify. É um podcast que faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020 e 2021. Apresentadores: Emerconatos e Raul Nunes. Roteiro: Emerconatos. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Som designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emerconatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.